filho está começando a escrever e você já percebeu que ele escreve a maioria das palavras de forma errada, eu preciso te falar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você ajuda ele nos deveres de casa. Porque dependendo do que você faz ou a forma como você ajuda ele ali a realizar as tarefas de casa, especialmente aquelas que envolvem ali o processo da alfabetização, você pode estar ajudando ele ou pode estar até mesmo travando ou atrapalhando o processo de alfabetização dele. Você sabia disso? Eu sei que essa é uma dúvida da maioria dos pais sobre como ajudar nas tarefas de casa o filho. E eu vivi uma situação muito parecida, muito similar, que eu vou contar aqui para vocês. Mas antes de eu começar a contar isso, eu quero que você deixe um like aqui nesse vídeo, por favor. Se inscreva no canal para que esse vídeo possa alcançar mais e mais ainda pessoas, ok? Sem mais, eu quero te fazer então uma pergunta. Quando seu filho ele escreve ali uma palavra errada, você logo corrige ele ou deixa ele escrever do jeito dele? A resposta para essa pergunta não é tão simples quanto parece. Esses tempos atrás, uma mãe ficou bem preocupada porque veio um dever da escola e ela pediu para a filha escrever ali uma palavra simples. E ela percebeu, né, de forma bem clara, que a filha escreveu a palavra errada, da maneira errada. E aí logo a mãe concluiu que a filha ela estava escrevendo tudo errado. E aí, ao ver o erro, o que a maioria dos pais fazem? Apaga tudo e aí pede para a filha escrever, ou o filho escrever de forma correta a palavra, claro, mas dá a resposta ali para o filho. Mas eu quero te contar uma coisa. Aquela mãe, aquele erro da filha dela, parecia um simples erro, mas aquele erro mostrou ali para mim um avanço por parte da filha dela. Porque quando a criança escreve a palavra sorvete, por exemplo, aqui, só com as vogais, ou escreve criança com um S em vez com C cedilha, isso não é simplesmente um erro, mas é um grande avanço. E isso mostra que a criança ela está pensando ali nos sons daquela palavra. Eu vou te explicar melhor. Por exemplo, nesses dois casos que eu dei aqui para vocês, foi escrever sorvete e criança. O que eu analiso nisso? Primeiro, a criança ela está pensando: que sons essa palavra tem? Quantas sílabas ou pedaços essa palavra tem? Como as palavras se formam? Olha que pensamento rico! E aqui entra um ponto muito importante, que quase ninguém fala para os pais. Corrigir do jeito errado pode atrapalhar mais do que ajudar. Porque pensa um pouco, quando você pede para a criança apagar ali o erro e soletra ou escreve a palavra por ela só para ela passar para o caderno, ela não está pensando ali na formação ali da escrita daquela palavra, ela simplesmente está copiando. E quando ela copia o que você pediu, ela não está pensando. Quando ela copia o que você pediu, ela não precisa pensar, não é mesmo? Para nós, adultos, é parecido quando a gente está tentando aprender um novo idioma. Vamos colocar aí o inglês. Vamos imaginar que a sua professora ou um professor de inglês pede para você falar tal frase. Vamos imaginar aí alguma frase aí, pense em alguma frase em inglês. E você repete, até que corretamente cada palavra. Mas você repetir, pronunciar corretamente aquelas palavras, isso significa que você entendeu como aquele idioma funciona? Entendeu o significado daquela frase? Não, né? Isso não significa que você aprendeu, que você entendeu. Mas, pensando no caso das crianças, se a gente começa por partes, por sons, com calma, de uma forma que a criança entenda, aí sim
o processo de aprendizagem ele começa a se desenvolver. Por isso que eu acredito que essa é a parte mais importante desse vídeo. Eu quero que você guarde bem essa frase, olha, não faça o dever de casa pelo seu filho, mas faça com ele. Vamos repetir? Isso é muito importante. Não faça o dever de casa para o seu filho, mas faça com ele. Porque quando você faz por ele, você até que acelera o resultado e evita erros, mas você atrasa o processo e atrasa de fato a aprendizagem dele, para que ocorra de forma bem sucedida. E pensando nisso, foi que eu orientei essa. Em vez de pedir uma palavrinha inteira, eu orientei ela a ajudar a filha a falar e a escrever as palavras por partes, em sílabas. Aí sim, a criança ela começa a pensar e não mais a copiar. E aqui tem um ponto muito importante. Às vezes, o seu filho até sabe as letras, sabe e reconhece alguns sons de algumas letras, mas ele, por enquanto, não consegue organizar tudo isso sozinho. E quando você exige uma palavra inteira, ou exige ali uma sílaba complexa, por exemplo, que ele não sabe que ele está construindo isso, é como ir para uma prova sem ter estudado para ela. E isso se conecta com outro problema que está muito relacionado a isso, a pressa pela fluência. Porque a ideia e a pressão que é posta, que é colocada, é que a criança ela já precisa sair lendo e escrevendo perfeitamente, corretamente, logo no início. Mas não é assim que funciona. Antes disso, tem todo um processo invisível acontecendo. E é nesse momento, nesse processo invisível, que a criança ela testa, ela recomeça, ela pensa, ela erra, ela conserta. E tudo isso, gente, é muito necessário. E eu sei que, como você, mãe, pai, você quer dar o melhor e quer ajudar muito seu filho nesse processo. Mas, às vezes, na tentativa de ajudar rápido e a querer um resultado rápido, a gente acaba pulando etapas muito importantes. Então, se você puder levar uma coisa desse vídeo, é ajude ele a pensar, desafio, não dê a resposta de mão beijada. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor sobre o processo da alfabetização e sobre como ajudar o filho aí a fazer o dever de casa de alfabetização, compartilhe esse vídeo com o pai e a mãe que tenha filhos, sobrinhos, enfim, que estão nessa fase, para eles saberem a como ajudar aí a professora de sala de aula nesse processo tão importante. E não se esqueça de curtir esse vídeo para que esse conteúdo seja aí compartilhado com outras pessoas e se inscreva no canal, porque semanalmente eu sempre posto conteúdos aqui relacionados com o processo de aprendizagem de alfabetização. Tchau, até a próxima!